amigo, minha amiga, olá meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais um avanço na escola e no curso de pregadores. Hoje eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade, quero agradecer a você que já enviou o seu áudio para nós, a tarefinha, você que vai enviar ainda, mande para nós. Não deu para mandar, manda depois, a gente vai interagindo para que você cresça com qualidade. Não esquecendo que hoje nós estamos na quarta aula, que vai fazer a pergunta: como fazer a introdução e a conclusão de uma palestra ou de uma pregação? Vamos então nos reunir mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós já sabemos aquilo que vai ser dito na pregação ou na palestra, fica muito mais fácil, irmãos, a gente saber como é que nós vamos motivar as pessoas a querer ouvir a mensagem e como fechar essa mensagem com chave de ouro. Para isso é preciso que a gente saiba o que deve conter de uma boa introdução e uma boa conclusão. Nós temos a introdução da palestra e a conclusão, e o miolo é a mensagem central. O que deve, então, na introdução, que é o início, conter nessa introdução? Como? Um exemplo para você, uma direção. Primeiro, ela é composta de 4 elementos básicos. Pensa aí e anote. A introdução deve ter 4 elementos básicos. Primeiro, a apresentação pessoal, a sua apresentação. A apresentação do tema que nós vamos pregar, a motivação para esse tema e a apresentação nesse tema das ideias principais para começar a pregação. Lembrando que todo o processo da introdução não deve durar mais do que 5 minutos. Tem pessoas que cantam, que fazem um monte de coisa, quase 15 minutos para depois a pregação. Não, a introdução 5 minutos está bom. Eu sou fulano de tal, casado, tenho filhos, sou da comunidade, da paróquia, sei de onde estado que eu vou, como é bom estar aqui, vou pregar sobre Nossa Senhora, quero que a presença de Maria motive o seu coração a encontrar Jesus, né? E vamos trabalhar nessa ideia, a cheia de graça, cheia do Espírito. Uma ideia, como exemplo para você. 4 elementos. Então, primeiro, a apresentação pessoal, a apresentação do tema, a motivação do tema que você anunciou e a apresentação das ideias que vão se desenvolver nesta pregação. Nós precisamos ser breve nessa introdução. Não deve ser muito extensa a introdução, deve ser objetiva, para que você atraia a atenção das pessoas. Tem que ser rica em conteúdo do que você está falando. É como um grão de areia, que nele, o grão de areia não é a praia você vai falar, mas o grão de areia traz a característica de tudo aquilo que nós vamos ter na praia. Ou então, no contexto geral, ela introduz o assunto, mas não é o assunto. Percebe o que é a introdução? Deve ser alegre, nosso corpo deve estar alegre, transmitir o entusiasmo. Vamos pegar o exemplo de Maria cheia de graça de novo? Ora, diga para a pessoa: você é cheio de graça com Maria, que maravilha, viva a Nossa Senhora na nossa vida, viva a Mãe de Jesus que nos dá o seu Filho amado. Tem que ser uma introdução realmente alegre, nossos olhos devem transmitir segurança para as pessoas que vão nos ouvir, nosso corpo transmite essa fidelidade daquilo que nós vamos pregar. Ser breve, rica em conteúdo, alegre e agora verdadeira, porque tudo que for prometido na introdução deve ser cumprido durante a pregação. Se você fez uma motivação apresentando o tema e as ideias, deve realmente ser verdade para mudar o coração das pessoas. Fidelidade ao tema, a palavra, nunca fugir do tema, nem acrescentar na palavra, eu acho que não, verdade, firmeza, simples, poderosamente, é que nós temos que fazer. Depois, a introdução bem preparada, se prepare bem, treine um pouquinho, justamente pelo pouco tempo que talvez a gente tenha que pregar, nós não podemos falhar, então vamos treinar um pouquinho com isso para que a gente tenha uma introdução bem preparada. Você já ouviu falar naquela expressão que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Não ouviu várias vezes? Pois é. Então esse primeiro contato que eu vim para cá, que você veio para frente do povo como pregador, você tem a chance de criar a empatia ou não, pelo seu modo, pelo seu acolhimento, pela sua receptividade.
Você tem, então, aí a chance de atrair a empatia das pessoas ou não. Alguns pregadores até terceirizam o Espírito Santo. Tudo que eles não prepararam. O Espírito Santo vai me lembrar, o Espírito Santo me conduz. Não prepararam nada. Isso é uma irresponsabilidade. Inclusive a motivação. Como se aqueles que estão sentados nas cadeiras naquele momento fossem, assim, pessoas condescendentes, que o mundo, por se tratar de um grupo religioso, esquecendo que muitos dos que estão ali saíram das suas casas, muitas vezes vazios, maltratados, desesperados, esperando encontrar naquele momento da pregação uma pregação bem preparada. Santo Inácio de Loyola tem uma frase maravilhosa para nós pregadores: trabalha como se tudo dependesse de você e confia como se tudo dependesse de Deus. Oh, que maravilha de frase! Trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Bom, visto isso, cuidado com a sua apresentação pessoal. Ela deve ser muito sucinta. Pede para outra pessoa fazer a apresentação, né? Apresentar você, aqui estamos com fulano de tal, e geralmente é assim. Ou então você se apresenta. Caso você não tenha sido apresentado pela coordenação, pelo padre que ali está, fale o seu nome, estado civil, a paróquia. Por que a gente coloca o estado civil? Para que as pessoas não percam o foco da palavra, levantando críticas, especulações, e eu até mesmo tomando atitude para constranger muitas vezes os outros ou o próprio pregador. Apresentação pessoal, depois da apresentação do tema, como nós falamos, é fundamental, pois é nesse tema que está a síntese daquilo que vai correr naquela hora, naquela tarde, naquela manhã, naquela noite. Sugerimos então temas curtos para que fixe no coração das pessoas. Não adianta uma frase enorme. Procure ser bem fiel. Existem temas tão longos que o próprio tema vira uma pregação. Devemos observar isso. É muita prudência quando nos convidarem que os temas sejam sugeridos bem objetivos, até na divulgação deles pelas redes sociais. Depois vem a motivação que nós falamos. Agora, a motivação é a pérola, a riqueza da introdução. É a propaganda do que vai ser pregado, vamos dizer assim. É uma motivação. E pensa assim, se você motivar, for feita uma motivação mal feita ou inexistente, é um convite à pessoa a não prestar atenção naquilo que vai ser dito, ou até mesmo fechar o coração antes de ouvir a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. A motivação deve ter dentro de si característica que dizemos anteriormente, no início do vídeo, essa característica de alegria, de esperança, de vontade de ouvir a palavra. Muitos pregadores têm dificuldades em saber nesse momento, pois não conseguem motivar os ouvintes a tomarem posse daquilo, da mensagem principal que vai dizer. Então agora vamos passar algumas técnicas para te auxiliar nessa motivação. Essa motivação pode, por exemplo, vir de via cosmológica. Existem vários elementos que nós podemos pensar. Lembra da tempestade de ideias? Pensar em várias coisas para amarrar esses elementos ao tema antes da pregação. Por exemplo, se nós formos pregar sobre Cristo, Cristo é o alfa e o ômega, nós podemos utilizar, não sei se você sabe, as alcateias de lobos, que após um estudo de cientistas, um estudo científico sobre os lobos, perceberam que existe um lobo naquela alcateia que vai na frente dos outros e é ele quem dirige o grupo à procura de alimento e à procura de água. E os cientistas, o estudo chama esse lobo de alfa, é o que vai à frente. E existe um outro tipo de lobo que quando a alcateia é atacada por algum outro predador, é esse lobo que expõe a sua vida para que os outros fujam. E o estudo científico deu o nome para esse lobo de ômega. Então o alfa é aquele que vai, dirige, e aquele que defende, é o ômega. Ora, então nessa noite nós vamos ver, no período da pregação, que Jesus é o alfa, aquele que direciona, que alimenta a nossa alma, como também o ômega, aquele que dá a vida para cada um de nós. É um exemplo. Está usando coisas da natureza. Depois vem a via antropológica.
algo fisiológico do homem, como a comparação que a gente pode amarrar o tema perdão. Por exemplo, o tema perdão, decisão dos inteligentes. Esse é o tema. Vou usar da via antropológica nessa motivação. A falta de perdão para nós é como um colesterol ruim para o nosso corpo, que vai entupir no canal da graça. E nós, o colesterol não entope as suas veias e não vai te dar um infarto. Podemos ter um infarto espiritual. A falta de perdão é como o colesterol ruim que vai entupindo a graça, o canal da graça, vai nos matando. E se não fizer um diagnóstico a tempo, não temos tempo de reverter esse quadro. Você quer ter vida plena? Então nós vamos ver durante a pregação como é que nós podemos viver isso, segundo a palavra de Deus, daí você dá a palavra que você prepara. Você pode usar a via semântica. O que é? Quando nós pregamos uma palavra, do tema, ou mais de uma palavra através da raiz ou significado. Por exemplo, motivar o povo a vivenciar aquele significado. Deus nos chama a sinceridade. E você pode, antes do conteúdo da pregação, na motivação, dizer que sinceridade significa, essa palavra, sincera. Esse termo era muito utilizado pelos escultores da antiguidade, quando faziam as suas obras de um bloco só, eles iam talhando ali, não tinha emendas, e então diziam que a obra era sincera, sem emendas. Isso que significa sinceridade. Quando falamos de Deus, nós que sinceros estamos dizendo que temos uma coisa só, dentro e fora da igreja, sem emendas, sincera, sem remendos. Você pode usar também na motivação a via antônimo e via pergunta. Quando você provoca o raciocínio, estamos só uma motivação. Quando você provoca o raciocínio dos ouvintes, prendendo a atenção deles. Por exemplo, se o tema for o louvor que liberta, você quer viver sem amar? Perguntar ao povo. Então pare de louvar a Deus e comece realmente a falar do fundo do coração. Qual é o nosso tema dessa noite? É para louvarmos? Sim ou não? Veremos então na nossa pregação essa verdade de que o louvor pode libertar a nossa vida. Amém? Faz as pessoas responderem do seu coração e terem uma ideia do que você vai pregar. Tudo isso que nós estamos falando são algumas técnicas que você pode utilizar para fazer a motivação, pois existem muitas outras. É a tempestade de ideias, não esquece. Comece a reparar qual é a técnica que alguns pregadores usam que você gosta de ouvir. Um exemplo de motivação utilizando o tema da aula anterior. Lembra da aula anterior, Maria cheia de graça? Poderia ser. Sabe, irmãos, queria começar a minha pregação fazendo uma confissão. Nem sempre eu fui um bom filho. Tive meus momentos de rebeldia, de ingratidão, de passar dias sem conversar com a minha mãe. Você já teve esse momento? Será que estamos falando da mesma mãe? Eu estou falando de Nossa Senhora. Muitas pessoas podem rir nessa hora, porque estão lembrando de sua mãe. É um tipo de se motivar dentro desse tema, com o exemplo que estou dando. Às vezes tratamos bem a mãe da terra, ou não tratamos bem, como será o nosso relacionamento com a mãe de Deus? É a motivação. Vamos falar agora um pouco da conclusão, porque depois, com esse conteúdo meio, nós vamos aprender com mais técnicas à frente, do módulo avançado, mas aqui agora você vai concluir, porque você já tem aquilo que você quer pregar. Falamos apenas da introdução, que parece muita coisa, mas você vai aproveitar um pouquinho de cada coisa para motivar as pessoas. O que deve conter a conclusão da minha pregação? A conclusão de uma pregação tem que, às vezes, haver necessidade de você retomar algumas coisas nos pontos que você pregou, demonstrando que você cumpriu com aquilo que prometeu na introdução e concluir com uma atitude concreta, ou seja, com uma oração com poder. Alguns pregadores, às vezes, se perdem no final da pregação. Sabe aquela passagem da ressurreição de Lázaro? Então, durante a introdução, por exemplo, e o desenvolvimento da sua palestra, o pregador, de maneira ungida, desenrola a pedra que está tirando os ouvintes da situação de dor, de morte. E antes de chamar eles para a vida, na hora da conclusão, volte a pedra para o lugar.
Volte nesse ponto. Se você estiver inseguro quanto à oração e quiser colocar alguém para fazer esse momento, você pode até fazer. Desde que seja feito de uma maneira muito sutil, pedindo para as pessoas fecharem os olhos, deixando sempre livre o seu auditório, iniciar a oração e outra pessoa continua em cima desse tema. Por quê? Você tem que fazer de maneira sutil para que não haja uma distração, um julgamento de incapacidade do pregador. Como ficaria a conclusão, então, de uma pregação de 15 minutos sobre um tema? Vamos voltar a Nossa Senhora? Vamos voltar a esse exemplo de Nossa Senhora? Podemos concluir essa pregação, se o tema foi Nossa Senhora, dizendo: como vimos esse dia, Nossa Senhora é fiel às suas missões, nunca falhou em nenhuma delas, e hoje eu tomo posse de ser dessas missões de Nossa Senhora. Quero ser uma missionária, missionário. Eu quero me deixar conduzir pelo Espírito Santo, que a deixou cheia de graça, que também me ajude, ó Maria, Mãe de Jesus, a não desistir. E entra em oração. Que poder tem o fechamento da sua pregação. Porque as pessoas têm que sair motivadas pelo conteúdo, a introdução motivou, deu exemplos, abriu o coração e a alma das pessoas, foi o conteúdo e você fechou, voltando alguns pontos e fechando, realmente entrando em oração. Se você conseguir fazer isso, tenha certeza de uma coisa: você cumpriu sua missão. A palavra caiu como uma semente fértil no coração das pessoas para dar frutos. 20 por 1, 30 por 1, 40 por 1 e quem sabe até 100 por 1. Mas tem que lançar a semente com poder. Nunca esquecer da base da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo. Amados, mande o seu recado, a sua pergunta, a sua dúvida. Mande também a sua foto, o seu áudio, para que a gente possa divulgar isso dentro do curso, para aqueles que estão fazendo o curso de pregadores. Mande para nós o seu áudio, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e nós estaremos aqui respondendo com muita alegria, como missionários que somos, a bendita palavra de Deus. Voltaremos na próxima aula para a quinta aula. Hoje ficamos por aqui pedindo as bênçãos de Nossa Senhora e clamando: vem poder do alto, vem me encher da graça de Deus, para que eu possa ser um bom cristão, uma boa cristã, homens e mulheres preparados, cidadãos dos céus, para anunciar Jesus Cristo como Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.